E chega mais para mais um Pod Café. Hoje eu tô aqui com duas mulheres maravilhosas, duas mães super especiais. Já conto para vocês que é a Priscila e a Jéssica. Gente, deixa eu dar um abraço em vocês. Obrigada por vocês terem topado esse bate-papo. A gente que agradece. Jéssica e Priscila. Gente, hoje é dia 21/3, é o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down. E é muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, né, gente? E destacar a importância de conscientizar a população e também, gente, sobre a inclusão, né, para as mesmas oportunidades para o portador de síndrome de Down. Então, primeiro eu quero pedir para vocês se apresentarem. Jéssica, primeiro. Oi, gente. Eu me chamo Jéssica, tenho 31 anos. Sou formada em Direito, mas não exerço a profissão hoje em dia, né? Também estou aqui nesse mundo virtual, gosto bastante, já conheci a Érica, desse mundo do marketing. E eu tenho um filho que ele tem a síndrome de Down, né? Que é alteração no cromossomo 21. E estou aqui hoje para falar, porque como a Érica disse, hoje dia 21 de março é considerado, né, o Dia Internacional da Síndrome de Down, porque dia 21, que é referente ao cromossomo 21, do 3 representa a trissomia, né, que é a triplicação no cromossomo 21. Então vale a pena explicar por que o 21 do 3. 21 do 3, né? Muito legal. E Priscila? Eu sou a Priscila, tenho 37 anos. Tenho um filho de 7, que é o Pietro, e tenho o Valentim, que tem síndrome de Down também, que tem 1 ano e 6 meses. Gente, os dois são lindos. Tanto o Miguel como o Valentim, eu sou apaixonada pelos dois. Eu amo ver foto, acompanhar o desenvolvimento, eu fico realmente muito feliz. E eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a gestação de vocês. Jéssica, pode começar? Tá. Então, a minha gestação foi toda, assim, uma gestação, digamos assim, dentro dos padrões, não teve nenhuma intercorrência no início, né? E aí, no período de 12 semanas, de 11, acho que até 13 semanas, a gente faz um exame que chama translucência nucal, que a gente tem em mente que esse exame, ele detecta a síndrome de Down, né? Hoje a gente só pensa assim na síndrome de Down, quando na verdade não é. Esse exame, ele mostra a alteração de um líquido na coluna do bebê, né? Que esse líquido tem que estar inferior a 2,5. Se tiver superior, existe o risco, também não é um exame 100% conclusivo, existe o risco do bebê ter alguma síndrome, não necessariamente a síndrome de Down. Então, eu fiz esse exame com 12 semanas, no prazo esperado, tudo dentro do normal, e o Miguel, a minha gestação, não apresentou nenhuma alteração nesse líquido. Então, logo, foi esperado que meu bebê não teria nenhuma síndrome. E ele também, durante as ultrassons do acompanhamento da gestação, né, que a gente faz o morfológico, não foi constatado nenhuma cardiopatia, o que levou a gente a ver que estava tudo dentro do esperado e que não teria mesmo nenhum risco de ter nenhuma síndrome ou alteração genética. Porém, com 35 semanas, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Eu não sabia não. O Miguel nasceu de parto prematuro. Eu morri de medo do parto normal e o Miguel veio mostrando que nada era do meu jeito. Você entrou em trabalho de parto mesmo? Sim. Aí eu fui para Juiz de Fora, fui removida para Juiz de Fora. Aí chegou lá, o Miguel nasceu. Eu cheguei lá às 5 horas da manhã, foi super rápido. Às 9h40 ele nasceu. Que isso? Nasceu de parto normal. E enquanto eu estava ali mesmo na mesa de parto, né, as médicas estavam terminando de fazer a sutura e tiraram o Miguel de mim. E aí já começou uma situação até meio ruim, meio constrangedora, porque a pediatra começou um cochicho e houve uma intercorrência com o Miguel. Que ele nasceu, ele fez um pouco de esforço respiratório, estava com, acho que a glicemia baixa, e aí começou aquela correria e a notícia de que meu filho teria que ir para a UTI, porque ele estava com chance de ter feito uma infecção. E aí começou aquele desespero e a médica sussurrando, cochichando com o Rodrigo, que percebeu de imediato quando nasceu. Eu não consegui perceber, não consegui identificar. A médica percebeu ou o Rodrigo percebeu? O Rodrigo percebeu. O Rodrigo percebeu? Mas não falou nada. E a médica começou a cochichar e falar com o Rodrigo e eu, naquele desespero, né? A gente pensa no pior, né? O que está acontecendo? E eu comecei desesperado, perguntar o que estava acontecendo, eu queria saber, era meu filho. E aí o Rodrigo foi e me chamou, olha, ela falou que nosso filho tem síndrome de Down.
Mas na hora, a minha reação, assim, foi exatamente essa. E daí? Porque, assim, tinha outros fatores na frente. Meu filho estavam dizendo que meu filho estava correndo risco e, assim, eu queria meu filho bem, meu filho vivo. Nada do que estava acontecendo com ele era devido à síndrome de Down. Então, assim, no momento, pra mim, não foi assustador. Talvez, se tivesse nascido no tempo, esperado, e, assim, sem nenhuma outra intercorrência, talvez eu assustaria. Porque, assim, é muito diferente, né? É tudo muito difícil. E daí, o Miguel teve que ficar 21 dias na UTI por causa dessa infecção que ele fez, investigando a causa. Houve até um levantamento que poderia ter sido uma suspeita de meningite ou de herpes. Sério? Então, foi uma coisa grave. Caramba, não sabia disso também. Foi bem assim, foi um quadro bem desesperador, né? Que eu fiquei 21 dias na porta de UTI, e tira leite, e volta. Então, assim, em nenhum desse momento eu parei para pensar sobre a síndrome de Down. Porque, assim, não tinha a ver com o quadro do Miguel ali. Aí a gente fez o cariótipo, né, que é o único exame que é capaz mesmo de concluir a síndrome de Down. E aí veio constando mesmo alteração no cromossomo 21. Nós temos 46 cromossomos, o Miguel tem 47, né? Que ele tem um cromossomo a mais, que esse cromossomo é o 21, em excesso no 21. E a partir daí da alta hospitalar que veio. E agora? E agora, né? E agora? Como vai ser? Mas, graças a Deus, a gente foi indicada para um pediatra, que ele é especialista na área, que, assim, que é o Dr. Antônio Aguiar. Ele é ótimo mesmo. Que eu falo mesmo com muito orgulho dele, assim, porque levanta a bandeira e ele... Nossa, assim... E na primeira consulta ele deu uma aula pra gente e nos tranquilizou totalmente. E hoje em dia eu falo, a gente foi agraciado. É verdade. Agraciado. Eu tenho certeza disso, porque vocês foram mães escolhidas, né? Com certeza. Hoje eu tenho essa convicção. Ó, gente, faz comigo não. Eu e a Priscila, outro dia a gente estava até comentando que, assim, nenhum pai ou nenhuma mãe, quando durante a gestação, quando está planejando, fala, eu quero um filho que tem alguma deficiência, digamos assim, a síndrome de Down não é uma deficiência, né? Não é uma doença, é uma alteração genética. Mas, assim, ninguém pede por isso. Mas hoje em dia eu falo com toda certeza, o Miguel veio para me ensinar coisa que nenhum outro filho me ensinaria. Tenho certeza nenhum disso. Outro filho. E, assim, é amor e mais nada. Eu tenho certeza disso. Priscila, conta um pouquinho como é que foi para você essa gestação. Era o segundo, né? Eu acho que tem essa diferença de ser o primeiro e o segundo. Não sei, o que você acha? Tem sim. Foi uma gestação tranquila. Também fiz o translucência no cal e eu perguntei se teria como se desse alguma alteração, se teria como reverter. Ela falou que não. Aí eu falei que não queria fazer. Aí ela falou assim, mas não vê só isso, vê outras coisas. Aí eu falei, então vamos fazer. A primeira coisa que eu perguntei, tem síndrome de Down? Ela não. Olha só. Falei, beleza, fez o exame, tudo normal, vamos embora. Com 5 meses eu fiz o morfológico, aí viu. Mexe para um lado, mexe para o outro, viu que tinha um buraquinho no coração. Aí começou, né? Mas aí não sabia que tinha Down, só não, sabia... aí tava tudo normal. Aí o médico virou para um lado, virou para o outro e falou que ele tinha uma cardiopatia. Mas como eu não conhecia, era tudo muito novo, eu não sabia que podia ser uma ligação. Aí fiz o eco fetal, viu que realmente tinha esse buraquinho que poderia fechar ou não. Continuei a gestação tranquila, tudo muito bem. Aí fiz com 8 meses de novo, o último exame, estava tudo normal. Aí fiz tudo bonitinho, aí fui ganhar. Era para ele nascer dia 13 de setembro, chegou dia 1º e falou, opa, tô chegando. Eles são assim. Minha bolsa estourou, senti 13 horas de trabalho de parto e nada dele sair, nada de dilatar, enfim, cesárea. Fez a cesárea, tudo normal, eu não vi nada, Michel não viu nada, ninguém falou nada. Fomos pro quarto. Aqui em São João. Juiz de Fora. Juiz de Fora. Aí ficamos lá, o Michel ficou lá, depois ele teve que vir embora porque eu tenho outro, né? Veio embora e no outro dia a médica ficou olhando muito pra ele, ficava assim... Você não tá vendo nada diferente, não? Ai, falei, gente. não. Diferente o quê? Que forma de dar notícia, É né? assim mesmo. Aí eu falei assim,
o quê? Aí ela, então, falei, ele tem um buraquinho no coração. Aí ela escutou, ela falou assim, isso é um dos menores problemas. Falei, não tô entendendo. Ela, você quer saber mesmo? Falei, quero. Ela falou desse jeito com você? Falou. Sério? Quero. Aí ela falou assim, e eu deitada na cama, toda aberta ainda, né, toda lá. Aí ela falou assim, ele tem suspeita de trissomia do 21. E aquilo abriu um buraco, eu caí lá dentro. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu estava sozinha com a minha tia. Que despreparo. Eu estava sozinha com a minha tia, o Michel estava em São João. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela, você sabe o que é isso? Eu falei, sei. E eu tinha lido uns dias antes sobre isso, que até então eu não conhecia, era tudo muito novo, né? E eu entrei em desespero, comecei a chorar, falei, e agora, o que eu faço? Seu marido estava lá essa hora? Não, estava em São João. Liguei pro Michel, vem que eles têm que te falar um negócio. Ele, o quê? Falei, a médica vai te falar. Eu não tive coragem de falar. E eu desesperada, aí veio psicólogo, veio enfermeira, veio todo mundo. Tentando me acalmar, não é assim. E, enfim, Michel chegou, a médica falou com ele, ele ficou super tranquilo. Sério, Muito, gente? super tranquilo. E eu lá. E assim, a gente não tem medo da síndrome de Down, a gente tem medo do que vai acontecer depois. Sim. Porque é tudo muito novo. Uhum. O caminho é muito longo. Aí, nesse mesmo dia, Michel ficou lá comigo, aí no outro dia, a médica falou que eu teria alta e ele não. Isso começou a doer daí, né? Falei, meu Deus, meu filho vai ter que ficar numa UTI neonatal, e aí? E eu fora. Eu nunca tinha ficado sozinha, tudo era sempre com alguém. Me vi sozinha dentro de Juiz de Fora, 15 dias. Dormia na minha tia, porque eu não ficava o dia inteiro no hospital e não podia dormir lá. Essa vida de UTI. Essa vida de UTI. Aí, É eu operada, Nossa. todos os dias tinha que ir pro hospital. Vim em casa, peguei roupa, meu menino, por que você vai embora, mãe? Cadê meu irmão? Quantos anos que o Pietro tinha? Pia tinha 5 para 6, né? Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? E o irmão dele não chegava. Eu falei, meu filho, a mamãe vai voltar, mas eu tenho que ir. E aquilo, não sei o que doía mais, se era deixar ele aqui ou deixar o Valentim no hospital. Exatamente. E eu passava o dia inteiro no hospital, tirava leite, ele não podia mamar, ele não sabia mamar, depois tinha que fazer o exame da cardiopatia para ver o tamanho do buraco. Aí passou os dias, graças a Deus. 15 dias se passaram, saímos do hospital, fomos direto para a doutora Sara. Aí ela falou que ele teria, uma hora ou outra, ele teria que operar. Nossa. A do coração. A do coração, a médica do coração. E viemos para casa e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí começou. Aí como é que foi, assim, depois? Porque, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, que os dois, né, são portadores de síndrome de Down. O Miguel não teve cardiopatia. O Miguel, ele teve um CIA, que é um sopro de 2 milímetros, só que sem repercussão. Tá. Então, assim, e aí a gente tem que fazer os exames periódicos, o acompanhamento, e da última vez que a gente fez já tinha praticamente fechado. Então, não foi preciso de nenhuma intervenção cirúrgica, graças a Deus, ele não teve. E o Valentim passou, né? O Valentim, ele teve que passar por uma cirurgia, porque ele tinha CIA e a CV. Só que na barriga achava que era um tamanho. E na hora que nasceu, viu que era 1,2 centímetros. Então, era muito grande. Aí, ele teria que operar a CV. A CIA, não. Mas na hora... Ó. Né? Não, achei que você ia não, parar. Mas aí ele teria que operar mais cedo ou mais tarde. Eu pensei que fosse mais tarde, né? Todos os dias eu pedia que ele não operasse. Mas uma hora chegaria a hora da operação. E como é que ele estava antes da operação, assim? Como é que ele estava bem? Ele sempre foi muito acelerado, né? O coração dele era muito acelerado e ela falava, Priscila, eu sei que você é mãe, que você não quer operar ele, mas ele precisa, porque senão ele vai morrer. Nossa, meu Ele vai Deus. morrer. Por quê? O coração nosso trabalha de um jeito. Para você ter noção, a PSAP normal de uma criança é de 25 a 30. A dele era 82. Que isso, gente? Então, assim, se ele não operasse, ele ia morrer, ele não ia aguentar. Porque o coração, ele é tão acelerado, ele bate tão forte, que ele cansa muito. Ele não ia ganhar peso, ele não ia crescer, ele não ia fazer nada disso. Aí,
Aí ele operou, vai fazer 1 ano, agora amanhã, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, quando tá lá, a gente não percebe que o tempo passa, mas passou. Foram 39 dias internados, foram tantas experiências, muito. Ensinei muita coisa para as pessoas, aprendi muita coisa, vi muita tristeza, muita morte, muita mãe sofrendo. Ai, E a gente percebe que a gente não tem problema. exatamente. E o Valentim tá me ensinando o valor do tempo. Tudo no tempo dele. Exatamente assim. Essa é a experiência que eu tô tendo, o valor do tempo. O valor do tempo. A gente aprende a valorizar as pequenas conquistas, assim. Eu acho que muitas das vezes, assim, eu não sei porque o Miguel é meu primeiro filho, né, e já com essa experiência, mas assim, talvez passa despercebido para pais de crianças neurotípicas, né, que não tem nenhuma alteração genética ou nenhuma deficiência, alguma coisa assim. Mas eu, por exemplo, assim, eu começo a comemorar cada pequena conquista. O dia que Miguel conseguiu bater parabéns, assim, foi um dia de choro, de alegria, o engatinhar, que assim é uma das partes mais difíceis, a parte motora, né, Priscila, essa parte. Então, assim, você começa, sabe, até mesmo os sons que eles vão emitindo, assim, a gente começa a comemorar cada pequena conquista, assim, que às vezes, muitas das vezes, na correria do dia a dia, quando você vê seu filho, eu vejo por amigos, já tá falando mamãe, papai, já tá formando frase, e você Quando nem... você vê, já tá... Nem viu. E neles, assim, a Priscila tá aqui, não me deixa mentir, nada passa despercebido, assim, a gente consegue saber cada movimento diferente que fez, cada detalhe, não é, Priscila? Como ele ficou muito tempo internado, então assim, ele mal conseguia levantar a mão depois. Então assim, o simples pegar o bichinho e levantar foi assim, muito gratificante. Foi muito jejum, muita oração. Muita oração. Eu mesmo orei muito. Eu também. Nossa, a gente tava todo mundo fazendo uma corrente de oração mesmo, sabe? E eu lembro direitinho quando eu recebi a notícia de que tinha operado, tinha dado tudo certo. Eu falei, meu Deus, direito. Eu falei, graças a Deus, obrigada. E só felicidade, assim, Foram 6 horas de operação. Eu estava no hospital sozinha, porque o Michel teve que ficar no hotel com o Pietro. Lá em Belo Horizonte, não foi? Fui para Belo Horizonte. Mal eu saí em São João sozinha. Tive que ir para Belo Horizonte. Me vi dentro de um quarto de hotel por uns dias, sozinha com uma criança. Por um período eu ia sozinha para o hospital, porque o outro estava lá. E a gente acha que a gente não tem tempo, mas a minha vida parou por 40 dias. A vida do Michel parou por 25 dias, sendo que ele não tem tempo de chegar em casa, não tem hora certa. E o Pietro ficou 25 dias sem escola, então assim... A gente dá um jeito, né? Tudo pode esperar nessas horas, Por isso que eu falo, o valor do tempo. O valor do tempo. Muito bonito isso. Exatamente. E é exatamente isso. Exatamente. Voltando na questão da cardiopatia, só pra gente poder falar sobre isso, porque eu não sabia também, mas a cardiopatia, ela tá relacionada com o síndrome de Down, tá, né? A maioria dos Down, eles são cardiopatas. A maioria? A maioria. Muito deles não precisa operar, mas a maioria tem a cardiopatia. Senão, já é difícil lidar, né? Assim, com tudo porque que eles a gente vêm com pode uma esperar. série de coisas Alterações genéticas mesmo. ligadas, sabe? Então, assim, essa é uma delas principais, é a cardiopatia. A cardiopatia e, assim, depois com o tempo a gente vai descobrindo também que são, assim, várias outras coisas são muito diferentes, igual a gente tem que fazer acompanhamento até mesmo da vesícula, que eles têm muito... Tem Tireoide. Tireoide é muito alterada. Tireoide, vesícula, assim, é uma série... O ferro deles é diferente, então, assim, até a suplementação tem que tomar muito cuidado. Então, assim, por isso que é importante mesmo procurar um profissional que entenda mesmo da síndrome de Down, porque a curva é totalmente diferente. A curva de desenvolvimento, o esperado, né, para fala, para andar, para levantar a cabecinha, é tudo muito diferente. Devido à hipotonia deles, tudo é mais demorado. Eles têm A linguinha fica para fora. Então, assim, por isso que eles são mais molinhos, por isso que tem que fazer a fisioterapia, tem que fazer a fono desde o comecinho, até mesmo para eles aprenderem a mamar, a comer, porque a língua só fica para fora porque eles não têm
A musculatura, a hipotonia muscular. E antigamente não tinha nessa consciência de ter que fazer fisioterapia. Eu acho que, assim, às vezes até tinha, mas as pessoas tinham vergonha e se retraía. Hoje não, hoje eles são normais. É verdade, gente. Aí a gente acaba entrando em outro tema, né? Até muito importante falar, que é a inclusão. A inclusão. Porque, assim, eu falo isso porque eu vou pra internet, brigo, falo inclusão. Eu acho, sim, muito importante as crianças, né, com síndrome de Down frequentarem escolas especializadas, porque elas precisam das terapias que são disponíveis lá, né? Como fono, TO, fisioterapia. Graças a Deus, a gente tem condições de fazer isso por fora, mas tem muitos pais que não têm, e aqui em São João a gente tem a Girassol que presta esse serviço muito bem. Por exemplo, o fisioterapeuta do Miguel é o mesmo. O Miguel faz particular, mas é o mesmo que a Girassol oferece. Então, assim, eu entendo. Só que lá, o que acontece? Lá só tem pessoas com alguma deficiência, alguma alteração genética. Então, eles ficam ali fechados. E a gente sabe que por muito tempo essas crianças ficaram escondidas, sabe? Eu sei. Eles tinham vergonha, né? Tinham Eu acho que tinha vergonha. mais era medo. Medo de sofrer, talvez. E eu lembro, assim, que na minha época, sabe? Eu lembro de pais que escondiam, que ficavam muito escondidos. Então, quando saía, era aquele negócio, todo mundo olhando. Então, por que a inclusão é importante? Porque quanto mais conviver, passa a ser normal. Então, eu tenho um amiguinho que ele é diferente, mas isso faz parte da diversidade. Todos somos diferentes, né? É o que enriquece a gente, né, essa diversidade. Então, é importante isso, e até mesmo para o desenvolvimento, tanto da criança que tem a síndrome de Down, ela precisa de conviver para estímulo, como as outras aprendem a respeitar, aprendem a incluir, não respeitar só... mesmo, né? Sim, É muito importante. Sim, porque assim, e assim, não é o que a gente quer para o nosso filho só o respeito e a inclusão. Não, eu quero que o Miguel tenha laços de amizades verdadeiros mesmo. Eu não quero que, vou respeitar porque é lei, porque se eu não respeitar vai acontecer isso. Ele tem uma mãe que vai brigar e vou mesmo. Mas não é isso. Eu quero que ele tenha laços verdadeiros de amizade, que ele tenha... que ele tenha esse convívio também, social, essa né? vida Ativa, social, né? entendeu? E que ele mostre que, com as limitações dele, ele pode ser o que ele quiser. Exatamente. Entendeu? E ele vai ser. Assim vai como o ser. Valentim, assim como eu e a Priscila, a gente quer muito que os dois sejam amigos, para que saibam que são iguais, que não são únicos no mundo. Falar, olha, a gente é igual e a gente tá aqui junto, vamos aprontar muito. Não, e hoje em dia, graças a Deus, né, a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Eu sigo até uma influencer, né, com síndrome de Down, ela é modelo internacional, acho que eu até mandei pra Mayara. E eu adoro ela, adoro seguir mesmo. Tem também a Maju. o Pepo, a Maju. Ai, eu acho ela lindíssima. A Maju é linda. Tem o Pepo, tem vários que a gente segue, que a gente realmente se apaixona. Então, assim... se hoje em dia já está muito melhor, uma vida muito melhor, imagina daqui a 10 anos, eu acredito que vai ser melhor. E a gente também fazendo a nossa parte, né, como pais, realmente incentivando, correndo atrás, eu tenho certeza que eles serão muito felizes. Com certeza. Principalmente educando nossos filhos a incluir eles Exatamente. e mostrar que eles são iguais. Exatamente. Eles não são diferentes. Eles têm o olhinho puxado, a boquinha características físicas, digamos assim. Mas eles são iguais. Exatamente. Basta estimular eles que eles vão. Hoje tem faculdade, eles estão na faculdade. Antigamente não tinha nada disso, mas hoje os medicamentos que eles tomam, ômega 3, que é muito importante, para quem não conhece, procurar um especialista, porque faz muita falta na vida deles o ômega 3. Tem uma fórmula também que ela é para os neurônios, desenvolvimento dos neurônios. Então, assim, hoje eles nessa fórmula tem até um componente do vinho. Aí a gente que gosta muito de vinho, legal, que é muito importante para o desenvolvimento. Também. Eles tomam isso também, né? A gente manipula essa fórmula, que o pediatra passa pra gente, eles tomam essa fórmula junto com o ômega 3, né? Que é o DHA-alga, né? E quais foram, assim, os maiores aprendizados? A Priscila já falou um pouquinho, mas o que vocês trazem mais para a vida de vocês, assim? O que mudou mais, assim, na vida de vocês?
com a chegada dos meninos? Na minha vida mudou porque, assim, o Miguel ressignificou tudo, assim. Ele veio e ressignificou tudo que eu achava que sabia sobre a vida. Eu vi que eu não sei absolutamente nada, a começar pelo tempo. Isso que a Priscila falou, a gente não sabe de nada. A gente tem mania de... E, assim, a gente, na correria do dia a dia, tem mania de sair acelerando, passando por cima de tudo. E ele veio para colocar um freio e falar, calma aí, não é assim. E aí a gente começa a valorizar mais os momentos, começa a valorizar as conquistas do dia a dia. E a gente também veio para aprender que eu falo muito isso, porque nós seres humanos, eu não julgo porque eu também já fui assim. Quantas vezes, quem nunca fez isso? Uma vaga de deficiente, eu vou parar aqui rapidinho, o pisca-alerta ligado, que não sei o quê. Mas quando você tá ali, você fala... Quando você precisa. Então, assim, às vezes a gente não se coloca no lugar do outro, mas quando você está ali, você começa a ver. Às vezes piadas bobas, às vezes até mesmo falar, sabe? Mas ele nem parece que tem Down. Não parece, mas ele tem, entendeu? Ele tem. Então, assim, e às vezes a gente fala isso pra pessoa achando como consolo, né? Não parece. Então, assim, quando você tá ali naquele lugar, você começa a ver a dor do outro. Tudo começa a te doer mais, entendeu? E aí você entende as outras dores que às vezes você não entendia. Exatamente. Você começa a ter mais empatia. Então, eu falo que isso. O Miguel, na minha vida, ele veio pra colocar um freio mesmo. E ressignificar muita coisa que antes eu não dava muito valor. E ensinar a ter empatia. E hoje eu vejo tudo com amor, sabe? Assim, eu falo que... Eles são o próprio amor, né? São o próprio amor, assim. Não dá pra gente poder... Como que eu posso dizer? A gente não pode generalizar. Porque também eles são... Cada um tem sua personalidade, cada um tem, né? E forte, cada um tem sua individualidade, mas no geral, de fato, é o cromossomo do amor. Cromossomo do amor. Todo mundo já ouvi falar isso e eu acredito que seja mesmo. O Valentim veio para me mostrar, além do valor do tempo, que sejamos pessoas melhores. Não do que as outras, mas melhores do que possamos ser, todos os dias. Ele mostrou pra gente que realmente é o amor. Ele é uma criança assim muito amável, sabe? Eu achei que ele ia ser rejeitado, pelo contrário, ele é muito amado, muito amado. Então, assim, só quem tem por perto sabe a alegria que é acordar com ele todos os dias, ver ele ali, cada conquista. É muito prazeroso. Eu acompanho de longe, né? Eu recebo foto às vezes, que a Mayara me manda, mas assim, eu amo acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento, fico tão feliz todas as vezes que eu vejo ele fazendo bagunça. Isso ele gosta, meu filho. Tá arrastando a cadeira, tentando subir em pé, não fica não, mas ele quer subir, cai, bate cabeça, fica bravo comigo. Eu fico assim, o que eu posso fazer, meu filho? E ele é bravo, mas ele é muito carinhoso. É muito carinhoso. Muito, nossa. E como que é hoje em dia para vocês? A gente estava até falando aqui antes, que vocês estavam, né, me contando que é um medo, né, um receio do que vai acontecer, do que eles vão passar. Como é que vocês se sentem hoje em relação a isso? Depois que já passou aquilo tudo, né? Aquele baque do nascimento, do diagnóstico, né? E aí vocês já tratam, já estão acostumadas com isso. Como é que vocês lidam com isso hoje? E o que vocês pensam para o futuro? Então, assim, pra mim, eu tento levar da forma mais natural possível. Eu não vejo como nenhum desafio, assim, apesar de ser, né, um desafio, os estímulos, igual agora o Miguel, a gente conseguiu que ele entrasse na fase do engatinhar, ele está engatinhando, agora é a fase do andar, que a gente está na luta, na fisioterapia, mas eu não vejo isso como uma luta, eu vejo isso de forma natural. Porque até todas as crianças também têm essa, né? Até porque é meu primeiro filho, então não sei como, né, não tenho essa comparação. Mas quando eu falo em desafio, é quando eu paro para pensar no futuro. E, assim, isso é uma coisa que me dói muito, porque a gente, depois que se torna mãe, nosso maior medo é, acho que, deixar nossos filhos, né? Eu acho que até arrepio, porque
E eu sei que vai chegar uma hora, né, que pela lei natural, né, que ninguém tá escape de nada. Inclusive, passei isso agora com minha ex-cunhada, né, que se foi muito nova e deixou um sobrinho de 4 anos. Mas, assim, pela lei natural, os pais se vão antes. E aí, quem vai ficar por conta do Miguel? Quem vai cuidar? Porque por mais que ele tenha uma vida mais natural possível, ele sempre vai precisar de um suporte. Então, quando eu paro para pensar nisso no futuro, é uma das coisas que chega a me doer e me dá angústia, sabe? É o medo do futuro. O que vai ser, como vai ser. E eu também tenho muito medo do que ele vai vir a sentir. Quando ele perceber que ele é diferente, quando ele receber algum bullying, alguma piadinha, quando ele receber algum não. Então, eu tenho muito, muito medo disso. Eu acho que quando eu paro, eu até evito pensar, porque isso é uma coisa que me deixa extremamente angustiada. E eu sei que isso vai acontecer. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas boas, mas também tem muitas pessoas que usam da nossa fragilidade. Então, eu acho que, para mim, eu temo muito o futuro por conta disso. Com medo do que será e de como ele vai vir a se sentir. E você pretende ter mais filhos? Érica, não pretendia, não. Não pretende. Você fala disso, né? Não era uma coisa que eu pretendia, mas hoje em dia pretendo. Até mesmo por conta do Miguel, né? Eu acho que, assim, em si, ter filho único já não deve ser muito legal, né? Até para criança também, por conta disso, né? De ser sozinho e tal. E agora, mais do que nunca, eu vejo a necessidade de ter um irmãozinho pro Miguel. Entendi. Não por agora, mas... Mais pra frente. E você, Priscila? Falar que é fácil não é, mas vale a pena cada esforço. Já teve semanas de eu ir 3, 4 vezes para Juiz de Fora. Hoje eu vou só uma, graças a Deus. E quando tem pediatra ou cardiologista que tem que continuar. Mas eu vou fazer a fono e a fisio na sexta-feira. Volto todas as sextas, vamos e voltamos. Mas vale a pena todo esforço. É muito cansativo. É tudo muito novo. E a questão da cardiopatia do Valentim resolveu? Já está resolvida? Então, aí o Valentim tinha uma CIV e uma CIA. Tampou a CIV, que era maior, como já estava aberta, tampou a CIA. Só que eles descobriram que ele tem uma veia só. Então, ele vai ter que fazer... Tem que colocar uma prótese. Eu perguntei quando. O tempo vai me falar. E assim, o certo é colocar adulto. Mas certo é que só existe prótese para adulto. Mas se ele começar a ficar muito cansado, a PSAP dele subir, igual hoje está 56, está dentro do esperado, porque quando ele saiu estava 54 da cirurgia, então assim, tá ótima. Para ele, para nós é muito alto, mas para ele é normal. Ele acostumou a trabalhar assim, errado, olha o coração só, dele. Gente. Então assim, Deus é tão perfeito que me deu ele e arrumou isso. Ele vai ter que fazer essa cirurgia, não sei quando. Se fizer agora, é só plástica. A plástica faz uma veia virar 2. Olha só. Só que, como o fluxo de sangue é muito grande, ele rompeu já. Então, ele vai ter que fazer de novo, não sei quando, né? Deus vai me falar o momento certo. E se ele tiver que fazer agora, é uma plástica. E futuramente, ele teria que colocar uma prótese. E o futuro a Deus pertence, né? Vamos fazer o melhor por eles, para eles serem mais independentes possível, porque a qualquer momento podemos partir, né? É verdade. Gente, muitos aprendizados para nossa vida também. Eu tô até assim, sabe, de ficar escutando. Eu amo conversar sobre isso, amo saber coisas novas, entender um pouco mais desse universo. E para finalizar, assim, eu queria que vocês falassem alguma coisa para uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico. Que eu acho que, né, são várias aí pelo mundo. E se você, inclusive, você que está assistindo, você conhece uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico, envia para ela, né, porque não é um caminho fácil, né, gente? Não. Mas Deus não falou que seria fácil, falou que valeria a pena, né?
E Deus não falta também. Não. Ele não falta, ele não te deixa. E levanta pessoas que você nunca Nem imaginou. exatamente. No dia da cirurgia eu estava sozinha, porque o Michel não podia entrar porque estava meu filho lá. Surgiu uma mulher que nunca me viu na vida, pegou, me deu um salgado. Eu falei que eu não ia sair dali enquanto ele não saísse da operação. Chegou uma mulher que me deu um abraço do nada. Então, assim, são pessoas que você vai vendo, assim, que o mundo é muito melhor do que pior. Exatamente. Tem muito mais gente boa. Existe muito mais gente boa, assim, sabe? Nos pequenos detalhes que você vê que vale a pena. É aquela famosa frase, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. Exatamente. Então, assim, vale a pena, sabe? Todo o esforço, tudo. E, assim, se você acabou de receber esse diagnóstico, assim como a gente, eu sei que de início pode ser assustador, porque é muito diferente, o caminho é diferente, mas eu queria te dizer que você ganhou um presente. Você ganhou um presente, esse filho veio para te ensinar o que nenhum outro filho ensinaria. E só acredite neles acima de tudo. Acredite nele acima de tudo, porque eles são capazes. Eles são muito capazes. E o Miguel me mostra isso todos os dias. Todos os dias. Inclusive com os atrevimentos. Já! Eu falo, olha só, outro dia tá o Miguel me dando língua. Mas língua não é a linguinha da síndrome de Down mesmo. Aquela língua dura de desaforo, sabe? E justamente quando zanga com ele, eu falei, tá vendo como que é? Viu, gente? Exatamente assim. É um presente de Deus. A gente ganhou na loteria, com toda certeza, do mundo. Que bom, muito bom ver seu relato. Eu tô até realmente emocionada, porque é isso, né, gente? Assim, Deus sabe de todas as coisas e Ele escolhe. Tenho certeza que Ele escolheu vocês para ser mãe do Miguel, você é a mãe do Miguel, você é a mãe do Valentim. Vocês foram escolhidas para essa missão. E muito orgulho, sinceramente, de vocês, sabe? Como mães. Obrigada. E eu também acredito muito que, assim, eles também, os nossos filhos nos escolhem. Também. Então, assim, se seu filho te escolheu... Sinta-se abençoada, agradeça muito, porque, assim, né... eu não poderia ser mãe do Valentim, a Priscila não poderia ser mãe do Miguel. O Valentim escolheu a Priscila, o Miguel me escolheu. E, devido a isso, eu vou fazer de tudo para ser a melhor mãe para o Miguel, entendeu? Eu quero que ele seja um homem de caráter, um homem que vai vencer na vida, que vai ser o que ele quiser ser. E assim como qualquer outra mãe com qualquer outra criança, a gente quer o melhor para os nossos filhos, independente de qualquer coisa, e sem muita superproteção, sem muito capacitismo, que a gente tem essa mania de ficar ali com a asinha em cima. Exatamente. E você, Priscila, o que você falaria? O que você fala para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico? Assim como nós não ficamos sabendo na gestação, ficamos sabendo depois, é um baque muito grande. Falar que é fácil não é, mas acredita, Deus acima de tudo, porque nada melhor do que Deus na sua vida, primeiro. E eles são capazes. Falar que é fácil não é muito esforço, é muito dinheiro. Abdicação também, né, Jéssica? Você tem que abdicar. Muito. Porque quando você tem uma criança neurotípica, você já tem que abdicar da sua vida muita coisa. Você Verdade, gasta, né? você estressa, mas vale a pena. Então, assim, acredita, confia que ele é capaz de qualquer coisa. Ele vai vencer assim como nós estamos vencendo. Gente, olha, como todo mundo que vem aqui, eu sempre falo que depois a gente vai convidar as pessoas de novo para voltar, para contar como é que tá o processo E mostrar os anjinhos pra mostrar, vocês. mostrar os anjinhos para vocês. E Jéssica e Priscila, fica já o convite, tá? Para vocês virem daqui a uns meses, pra gente poder conversar de novo sobre isso, para vocês contarem como é que tá o processo, como é que eles estão, como é que tá a cardiopatia, se, né, que graças a Deus vai ter curado, não vai ter sumido em nome de Creio Jesus. em Deus que tudo Eu pode. também Se for creio, pela também vontade creio. dele. Eu também creio. A Priscila vai contar os milagres, porque são milagres, né? Sim. O Valentim é um todo. milagre, né, Priscila? Quando eu escolhi o nome dele, eu não sabia o significado. Eu escolhi pelo significado, forte e valente, mas eu não sabia que ele teria que ser tão forte e tão valente. Deus prepara tudo.
Eu sabia que seria o Valentim forte e valente, mas eu não sabia que ele teria que ser tão forte e tão valente. Deus prepara tudo o tempo todo. Eu fico realmente emocionada com isso tudo, assim. E eu tô muito feliz por vocês terem vindo. Obrigada mais uma vez. Acho que com certeza vai ajudar muitas mães, vai ajudar muitas pessoas. Como diz a Priscila, o legal é ser diferente. Assim como todos nós somos, né? Todos nós somos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a Eu você. queria te agradecer pela oportunidade, ainda mais um dia tão importante como esse, né, que é um Dia Mundial da Síndrome de Down, considerado o Dia Mundial da Síndrome de Down, dar essa visibilidade para esse assunto, para essa conscientização, e pedir para cada um de vocês que se conscientize um pouco, que ensine os seus filhos a respeitar, a amar o próximo, não só acolher, não só por uma obrigação, né, pela obrigação de respeitar, de amar, mas por entender que faz parte da lei, né, natural da vida ser diferente, que ser diferente é normal. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, Priscila, Jéssica. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me manda mensagem, quem quiser ter mais alguma dúvida, eu passo para os meninos, respondo para vocês, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus.